daí só dá pra... Depois é pelo YouTube que eu vou... Ou você vai me mandar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao CastCom, um podcast sobre pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Esse podcast é um espaço comercializado para pessoas empreendedores que queiram contar suas histórias, falarem sobre seus serviços, sobre seus produtos. Aquele famoso ganha-ganha que a gente já está acostumado. Todo empreendedor está acostumado a viver isso, né? E antes de eu apresentar a minha entrevistada de hoje, eu quero fazer 2 agradecimentos especiais. Quero agradecer a minha hairstylist, gente, que eu sou muito chique, a Aline Rocha, que faz a minha beleza para eu estar aqui no podcast, e toda a equipe do Thaís Santos Concept. Super obrigada, viu, meninas? E eu também quero agradecer a Tamara Drummond, fonoaudióloga. Tamara, fono dos mentores, mais conhecida como... Olha, essa mulher é demais, eu vou trazê-la aqui, hein? A Tamara me ajudou, cuidou da minha voz durante essa semana aí, por conta de um problema de garganta, mas estou aqui, gente. Minha convidada de hoje, ela é maravilhosa. Sou super suspeita, tá? Porque, assim, mega sigo ela. A gente segue muitas pessoas nas redes sociais, mas tem aquela que a gente consome mesmo conteúdo, sabe? Eu sou dessa, sou time dessa minha entrevistada com toda certeza. Ela é nutricionista, ela é empresária, empreendedora. Ela gosta de ser chamada de empreendedora, né? Crossfiteira, portanto, musa fitness desde sempre, porque a rainha da alimentação saudável, aprendi com ela que equilibra tudo na vida, inclusive na alimentação. E ela também é daquelas pessoas assim galácticas, que nem eu, sabe? Geminiana, mas com um pezinho ali em câncer, que eu já sei dessa história. Enfim, eu poderia ficar falando aqui sobre isso a tarde inteira com ela, mas eu tenho muitos e muitos assuntos a falar. Seja bem-vinda, Gabi Martinez. Obrigada, muito obrigada. Muito agradecida por estar aqui. Muita honra poder contar minha história e compartilhar um pouquinho aí das minhas experiências, que eu adoro. Ai, que delícia, gente. Gabi fala super bem. Nossa, teremos muitas histórias. Quando eu falei de muitos assuntos, são muitos assuntos mesmo. Coisas muito legais que a Gabi faz. Muitas impressões bacanas que eu tenho para tirar com ela. Mas hoje a gente tem um tema super, super especial. A gente vai abrir esse podcast com esse tema. Porque hoje, gente, o Santo Congelado, empresa de alimentos saudáveis da Gabi, está fazendo 8 anos. Olha como esse universo é louco, hein, Gabi? É. A gente meio que decidiu... Na correria, marcamos a data e daí, quando eu fui ver, era exatamente o dia de abertura de CNPJ. 14 de julho de 2014 foi o dia oficial de abertura do CNPJ do meu filho. Eu falo que ele já estava ficando um mocinho. 8 anos. E, Gabi, me conta, dá pra gente falar, assim, de Gabi Martinez sem Santo Congelado? Como que é? Me conta tudo, desde o começo. Então, é um desenvolvimento, né, tanto profissional quanto pessoal. Eu falo que empreender é uma escola, e é uma escola da vida mesmo. E, então, eu não separo os meus bracinhos da minha vida. Eu falo que não dá para separar, né? Eu acho que é uma coisa só. E eu lido com isso dessa forma, né? Com a minha empresa, com a minha família, com o meu eu, né? A minha rede social. Então, é uma verdade da Gabriela Martinez e é isso, assim. Então, eu conecto tudo isso. Mas é muito legal ver toda a minha história e de onde tudo começou e os meus talentos sendo... expandidos, né? Porque quando a gente é novinha, a gente não sabe muito, né? O que a gente veio fazer, o que a gente quer, o que a gente gosta. E daí vai vindo um desenvolvimento no decorrer da vida, com as experiências. Eu acho que as lutas, elas ensinam muito. E eu gosto da luta. E quantas lutas, né? O empreendedor no Brasil, ele passa, né? E as lutas pessoais também. Então,
essas lutas fazem realmente a gente crescer e eu gosto muito, né? Eu gosto muito do processo. Gabi, se ele tem 8 anos, você tinha o quê? Quantos anos 23. você tinha? Quem com 23 anos quer abrir um CNPJ 8 anos atrás, né, gente? Difícil. Hoje é mais comum a gente encontrar, mas 8 anos atrás é muito tempo, cara. Que doideira. Me conta o que fez você abrir essa empresa, assim, praticamente já logo depois que se formou, certo? Eu tinha 2 anos de formada. Eu trabalhei 2 anos na área comercial e atendia também em consultório. E daí começou, enfim, uma coisa de Deus mesmo. Eu acredito muito em Deus. Deus é a base forte da minha vida. E Ele me guia. E eu tenho uma conexão única com Ele. E a gente é ligadinho. e acredito muito nessa força. Porque daí hoje, vendo toda a história, é uma coisa muito legal de ver. Eu fico super nostálgica. Porque realmente Deus ali colocou a mão dele em tudo que aconteceu do Santo Congelado para o decorrer da minha vida depois, de tudo que aconteceu na minha família. Então, ali eu tinha me formado, trabalhei na área comercial, comecei a me desenvolver nesse lado que eu achava que eu não tinha. Então, às vezes a gente acha muita coisa, né? Mas é por isso que a gente tem que se jogar aí no mercado de trabalho. Sempre eu dou essas dicas para minhas estagiárias, né? Vai, se joga, vê o que o mercado de trabalho está te dando de oportunidade e pega as oportunidades, porque sempre você vai tirar coisa boa dela, né? Se você souber, se você olhar para isso e vivenciar isso. Então, eu sempre fiz isso. E veio a ideia do Santo Congelado para os meus pacientes, né? Para eu fornecer a comida para o meu paciente, porque meus pacientes... Eu fazia aquele cardápio bonitinho, né? De nutricionista. Eu olhava... Eu sou bem perfeccionista. Era clínica, nutricionista clínica de consultório. Eu trabalhava durante o dia na área comercial. E à noite eu atendia no consultório. E a área comercial eu vendia dieta para paciente que usa sonda. A área é bem clínica mesmo. Nada a ver com o que eu faço, né? De saúde mesmo. É uma área mais clínica. E daí à noite eu atendia em consultório. E daí eu passava uma dieta linda, só que no papel, né? E aí eles voltavam, às vezes nem voltava, né? Porque aquela coisa de, não fiz, com vergonha, e devo ter engordado, não consegui comprar nada. E, ela se dedicou e eu não fiz nada. Então, e era triste pra mim e pra ele, né? Porque ele não voltava, às vezes eu ficava com aquela dúvida, né? De começo de profissão. Putz, será que ele não gostou da minha consulta e tudo mais? Mas no final nem era isso. E daí eu falei, bom, minha mãe cozinha muito, inclusive. Até hoje. Eu vejo aquelas tortas maravilhosas. E ela cozinha de tudo. E daí veio a ideia, né, de ela começar a fazer e eu fornecer para os meus pacientes. Tiveram alguns desafios aí nesse começo, né, de vai, não vai. Eu não me achava empreendedora, não me achava criativa. E realmente eu fui desenvolvendo esse lado com a raça mesmo, dia a dia, assim. E você começou com quantos produtos, assim, no cardápio? Detox 7 dias. 25 sucos... 7 sopas e 7 pratos. Eu lembro que o meu primeiro pedido... o primeiro pedido eu lembro exatamente a cliente e lembro a cena. Eu ainda trabalhava na área comercial. Eu estava associando uma coisa com a outra, assim. Me virando nos 30. E daí, eu fui numa loja e daí eu conheci uma menina e ela falou assim, eu falei pra ela, né? Então, porque eu tô começando uma empresa, eu vendo um kit detox 7 dias. Ela falou, eu quero. Eu não tinha nada pronto. Você pode me entregar amanhã de manhã? Era tipo 3, 4 da tarde. Eu falei, claro, com a maior naturalidade do mundo. Nossa. Eu falo até hoje, né? Que os clientes não imaginam o que a gente passa para tudo chegar daquele jeito para ele, né? Então, assim, são os bastidores, né? E daí eu falei, claro, com a maior naturalidade do mundo. Ela me pagou à vista. Era, acho que R$400 o kit todo para uma semana de dieta. Aí ela me pagou, eu saí, liguei para minha mãe e falei, mãe, onde você tá? Ela no shopping. Eu falei, então, vamos para casa agora, que amanhã eu preciso entregar um kit detox 7 dias. Filha, mas não tem nada pronto. Eu falei, mas vai ficar. A gente vai deixar pronto. E não tinha nada congelado ainda. Porque a gente não tinha ainda, sabe aquela coisa bem começo, assim. Mas por isso que eu falo, se joga, vai. Põe o pé primeiro. Põe o pé e depois o resto vem, né? Eu sempre fui assim. Porque eu nunca tive grana para investir. Eu nunca tive dinheiro para investir. Então, eu não podia estruturar para começar. Então, era assim. E o início já foi assim.
E daí eu fiquei a noite inteira, eu e minha mãe, cozinhando 7 tipos de sopas, sabores de sopas, porque eu gosto da variedade. Porque pra mim dieta tem que ser gostosa. Eu sempre me alimentei bem e saudável, mas a dieta tem que ser gostosa, né? Então tem que ser variada. E eu amava sucos e eu falei, eu vou vender suco, porque suco é muito chato de fazer. E eu tinha preguiça de fazer no meu dia a dia. Falei, eu preciso vender isso, porque eu imagino que para as pessoas também seja chato fazer suco. Só que daí eu estava fazendo 25 sabores de sucos. Caramba. Porque eu já tinha criado tudo no papel, né? Já estava ali num trabalho, né, de criar receitas e tudo mais. E daí, em 7 pratos. Então, assim, daí aí começou, né? Comecei a comprar freezer e tal, e tudo na minha casa, aquela loucura. Tudo na cozinha da sua mãe. Na verdade, a gente pegou uma cozinha ali de fora da churrasqueira. Mas assim, pensa uma loucura. Nem foi em julho, foi em maio que a gente começou. Que a abertura do CNPJ foi em julho. Mas em maio a gente deu esse pontapé. E daí foi meu primeiro pedido. E daí, olha que interessante. Olha Deus já, né, dando as respostinhas. Por isso que eu falo, a gente precisa estar aberto a ouvir o que o universo tem a nos dizer. Porque ele fala o tempo todo com a gente. Só que muitas vezes a gente acha que a nossa intuição, os sinais, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Mas não, né? É Deus falando com você. E daí, assim, na mesma semana que eu já tinha começado, né, nesse pontapé, desse pedido, aquela loucura, a minha chefe, eu trabalhava na área comercial, que era o meu ganha-pão, né? Que era ali minha segurança, que eu ganhava. Eu era registrada, eu tinha um salário fixo. E a minha ideia, e eu gosto da estabilidade. Por mais que eu sou empreendedora, coisa de arriscar, eu sou um pouco mais comedida, conservadora. Então eu falei, bom, eu vou tocando uma coisa com a outra. Eu já pagava todas as minhas contas nessa época, com 23 anos. E daí eu falei, bom, eu continuo, né, com o meu emprego fixo, e daí eu vou dando um jeito. E daí, na mesma semana, assim, que estava rolando esse negócio já do santo congelado, e não chamava santo congelado, tá? Daqui a pouco eu conto isso. Ainda não chamava. Não tinha muito nome, chamava Easy Light, era uma... A gente sempre quer começar com as palavras em estrangeiro. Não sei por que a gente tem essa ficção, né? Eu vou montar um negócio, então... Pensar uma palavra. Então, mas na verdade, a ideia do santo congelado veio de uma amiga minha, que eu já tinha a ideia e ela falou assim, vamos executar? A gente sempre falava disso. E a gente começou meio juntas. E daí ela já tinha começado, fazia tipo assim 1 mês, que ela estava fazendo para os pacientes. E já tinha o nome de Easy Light, que ela tinha colocado. E ela falou assim, você acha legal? Eu falei, tá, pode ser. Coisa assim, meio que nem pensando muito se ia dar certo, se não ia e tudo mais. E daí era esse nome. E daí, quando eu já tinha começado, já tinha até comprado um freezer na minha casa, que eu já estava produzindo, né? Aí a minha chefe, mudou minha chefe, então minha colega de trabalho, minha chefe mesmo, que a gente tinha uma relação super bacana, ela saiu da empresa e a minha colega de trabalho virou minha chefe. E daí eu era uma ameaça para ela, eu sempre fui, porque ela sempre me viu, né? Como eu era novinha, mas eu sempre tive essa coisa da comunicação e tudo mais. E daí, a primeira coisa que ela fez foi me demitir. E daí foi em maio de 2014. E daí eu comecei a sair, né? Entrei no carro, porque ninguém gosta da rejeição, né, gente? Lidar com rejeição faz a gente crescer também. Mas não é gostoso, né? Dói, né? Porque independente você não quer. Por mais que você não queira mais aquilo, você não quer, né? Você não quer ser cortada. E daí eu cheguei no carro, assim, chorei. E daí eu liguei para uma amiga minha. Ela falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, porque, sabe, eu fui demitida. Ela falou, mas... calma, você já está começando um outro negócio. Isso é a resposta de Deus mesmo, que é. Eu falei, verdade, né? Então tá. Eu falei, é a resposta de Deus, que é isso que eu preciso seguir. Porque eu já estava num ritmo de trabalho muito intenso. Eu não ia conseguir fazer as 2 coisas, as 3, né? Que tinha um consultório, por muito tempo. Então foi a resposta. Daí eu falei, quer saber? Agora é a hora. Eu tenho tudo para arriscar, porque eu sou nova, né? E já comecei e tal. E daí... tudo foi desenrolando, e daí essa menina que a gente tinha começado juntas, eu falo que ela também foi o passarinho verde, né? São enviados de Deus, né? A gente tem várias pessoas, assim, anjinhos, que eles fazem parte do caminho, mas, né, não necessariamente eles vão ficar com você até, né? Eu vejo o relacionamento também muito assim. Então, fazem parte do processo, mas não necessariamente vai continuar com você.
E ela foi essa pessoa, sou muito grata. E daí ela falou que não era o que ela estava pensando em relação a mim, porque ela estava com outras expectativas. E eu sou muito pé no chão, muito. Eu sonho, mas eu sonho muito acordada, sabe? Eu sempre fui assim. E ela era muito sonhadora, pensava muito grande. E eu nunca dei um passo maior do que a minha perna. E isso me ajudou muito a estar onde eu tô. E daí a gente, né, se desvencilhou. E daí eu falei, bom, que nome vai ser? Até foi legal você ter falado aquilo. Porque eu falei, eu já sabia, a primeira coisa, eu falei, eu quero um nome que todas as pessoas consigam falar. Inclusive minhas funcionárias. Né? Que não seja um nome inglês, um nome difícil. E um nome que marque, né? E daí, Santos, enfim, daí eu tinha algumas coisas em relação ao nome. E daí eu sempre tive essa mania em casa, a gente teve, de falar, nossa, Santo, sabe, que tá me salvando. E daí um dia eu peguei a comida. Algo. Sabe, nossa, ainda bem que isso aqui tá aqui, sabe? Que tá me salvando nesse momento. E daí eu sempre fiz minhas comidinhas, eu sempre tive uma alimentação saudável, né? Eu já era nutricionista e eu sempre tive esse lifestyle saudável. Aí eu falei, nossa, que santa comida que tá aqui, né? Tipo, daí tá me salvando quando eu chego cansada e tal. E daí veio Santos, daí Santo congelado, né? Porque já era congelado. E daí foi isso, Santo congelado. Daí comecei a pesquisar, não tinha, né, ainda. Porque quando você vai, já tem que pesquisar para ver se já não existe. E daí não existia. E daí eu falei, bom... E, nossa, isso me confirma cada vez... Até hoje me confirma que o nome é abençoado mesmo. Por quê? Eu tenho clientes que às vezes ficam sem comprar 3 anos. Mas ele volta, porque ele lembra do nome. Se fosse esse Meal Easy, Light, e Gourmet, e Fit, e blá, 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 tem muito. E eu nem sabia que ia ter tanto, hein? Porque naquela época tinham 2 empresas em São Paulo só. Então eu já tava... Então, assim, hoje eu vejo que eu fui visionária sem saber, assim. Porque eu nem imaginava que esse ramo ia crescer tanto. Eu fui pioneira do ramo de comida saudável congelada, né? E foi isso, com a cara e com a coragem. E eu gosto muito de uma história, que daí vem de novo essa parte, né, de Deus, que eu gosto de falar. Com a abertura do CNPJ, por volta de julho mesmo. Daí meu pai falou assim, filha, você precisa sair de casa. Porque a minha casa tava uma loucura. Era a minha próxima pergunta, por exemplo. Quando você precisou sair da sua casa? Quando seus pais... Porque eu imagino, né? A loucura que ficou. Porque eu tinha muitos itens. Não tinha muito maquinário, mas eu tinha muitos itens. Então era uma produção que não era uma produçãozinha. Tipo, vou fazer umas sopinhas. Era muita coisa. Era um cardápio, né? Porque a Gabriela, tipo assim, eu gosto do negócio incrementado, eu gosto da coisa, entendeu? E daí, meu pai, com 2 meses que a gente estava em casa, eu já tinha contratado uma funcionária, ela já estava em casa. Uma funcionária, assim, para lavar louça, para ajudar a gente um pouco, assim. E daí já estava misturando tudo, aquela loucura. Meu pai falou, você tem que sair de casa. Eu falei, tá bom, vamos procurar um lugar. Aí a gente começou a procurar, né? Em Arujá mesmo, Arujá e nas redondezas. E aí, muita procura, muito difícil, porque eu tinha que ter um lugar que eu pudesse colocar uma câmara fria, né? Então, são equipamentos que... Não é uma casa só que comporta. Então, tinha muitas casas e tal. Enfim, daí, meu pai achou na internet esse lugar, que é o lugar que eu tô até hoje. Aí, a gente entrou, daí a gente se olhou e falou, bom, tava bem destruído, assim, eu ia ter que fazer uma reforma. Mas eu falei, mas era legal. E era um preço que eu podia pagar. E detalhe, quando me perguntam com que dinheiro você investiu? Eu investi, o único dinheiro que eu tinha era o investimento era o pagamento da minha rescisão da empresa que eu fui demitida, que era R$7.000. Então eu tinha R$7.000 para começar o meu negócio. Só. E foi com esses 7 mil que você fez a reforma? Foi. Parcelando no máximo, do máximo. E já entrava... Em casa eu não tinha custo, né? Eu tinha custo só da matéria-prima. Porque as contas de casa eu não pagava, né? Assim, de luz, água, essas coisas. E daí eu consegui juntar um dinheirinho. Nesses 2 meses que eu fiquei em casa, foi bem bom, assim, porque deu um fôlego. E eu tinha esses 7 mil da minha rescisão. Foi o dinheiro que eu tinha. Só que eu lembro que o forro já foi 7 mil. Só que daí eu consegui parcelar. Reforma, né? Reforma, né? E daí foi muito, muito legal, assim, porque
Aí vão vindo as respostas. E aí, isso foi acho que numa quinta-feira que eu fui. A gente achou esse lugar, assim, que é meio um galpão, assim, que estava bem destruído. Na quinta-feira. No sábado, eu fui num congresso de nutrição, porque eu sempre tive essa coisa de estudar também, de me aperfeiçoar até para eu fazer os cardápios e tudo mais. Então, eu estava num congresso de nutrição. E eu lembro que eu estava voltando para Arujá, dirigindo. Minha mãe me ligou e falou, filha, onde você tá? Eu falei, tô na Dutra, vou pegar a Dutra. Seu pai teve uma dor de cabeça fortíssima, muito forte mesmo. Ele começou a gritar e meu pai não tem nada, tipo, nada. Assim, não tem nem dor de cabeça, nem gripe. E ele tá deitado na cama, falou que não vai pro hospital, e ele tá nervoso. E só você vai conseguir levar ele. Porque eu tenho uma relação com meu pai, assim, de muita proximidade. Uhum. E, assim, a gente é muito parceiro, assim. E o que eu falar, ele me ouve, eu também ouço ele. A gente é nessa parceria aí. Ela falou, filha, você vai ter que levar ele pro hospital. Eu peguei aquela Dutra, só focada em chegar, assim. Focada em chegar, cheguei. Daí falei, pai, ele, não sei o que. Eu falei, nós vamos pro hospital agora. Daí ele pôs o tênis lá e a gente foi pro hospital. Daí a gente foi pro hospital em Arujá mesmo. Uhum. Aí, porque era mais perto, né? Aí fizeram uma tomografia do cérebro dele, ele tinha uma mancha gigante no cérebro. Daí não sabiam se ia ter que fazer algum outro exame que lá nesse hospital não tinha, porque era um hospital de cidade. E era uma mancha gigante, como se, assim, ele falou, não sei como ele tá se mexendo. Aí foi transferido de ambulância para o hospital em São Paulo. E ele fez a tomografia lá, com contraste e tudo mais. E daí ele estava com um tumor no cérebro super edemaciado, né? Bem inchado. E por isso que ele teve aquela dor de cabeça fortíssima. E daí isso foi sábado. E daí, na segunda-feira, ele ia fazer a cirurgia para retirada de tumor no cérebro. E é câncer, né? O câncer do meu pai começou como melanoma, mas era um câncer de pele. Só que daí já era uma metástase na cabeça, né? E daí meu mundo caiu. Eu lembro que eu pus no Instagram, porque meu WhatsApp bombava já, eu não tinha site ainda, era só o WhatsApp. Uhum. E daí eu tive que pôr assim, estamos fechados temporariamente por motivos pessoais, porque eu não tinha funcionário e tal. E daí deu uma bugada, assim, porque eu já estava nesses 2 meses, assim, num ritmo muito intenso de trabalho. De tipo assim, ninguém fala comigo, porque, nossa, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Não tenho tempo, e assim... E daí foi um alerta aí, né, pra gente ver o que realmente importa e tudo mais. Daí já foi um primeiro alerta aí da vida. E daí, na segunda-feira, a gente tinha combinado de assinar o contrato na imobiliária do espaço que eu ia alugar. Uhum. E daí, de manhã, eu fui pro hospital. Meu pai ia fazer a cirurgia, sei lá, tipo, começo da tarde, assim. E eu fui no hospital de manhã. Falei, ai, pai, então, era hoje, né, que a gente ia lá na imobiliária, tal, assinar o contrato. Mas eu não vou. A gente vai depois, quando você tiver, né, você sair do hospital e tal, quando tudo der certo, a gente vai lá para eu assinar. Ele olhou bem para mim e falou assim: não. Essa aqui é a minha história. E a sua tá só começando. Você vai lá, você assina o contrato. Você assina esse contrato. E depois você volta aqui, eu já vou estar bem, eu já vou estar no quarto de novo, vou ter feito a cirurgia. Então, assim, enquanto meu pai estava nesse processo de entrar para o centro cirúrgico, eu vim para Arujá para assinar o contrato. E daí eu lembro que, assim, 23 anos, né? Muito novinha. Eu lembro que o rapaz da imobiliária falou assim, pô, e o Rogério? Tipo, porque a gente estava sempre juntos, ele que achou o lugar. Daí eu engoli assim... Ai, tá no hospital. Ah, mas o quê? Tal, né? A pessoa não acha que é um tumor no cérebro, né? Assim, né? No caso, não é uma coisa tão assim. Simples. Eu falei, ai, daí meu olho encheu de lágrimas, assim. Eu falei, ele vai fazer uma cirurgia no cérebro e tal. E assim, né? Naquela época eu achava que, bom, abriu a cabeça, acabou. Quem que abre a cabeça, gente? Cabeça nem dá pra abrir. Não é? E daí ele falou assim, nossa, ele ficou super assustado, assim. E eu... tipo, com o olho cheio de lágrima, com a voz trêmula. Não, mas me dá o contrato que eu preciso assinar. E assim, eu tenho muito essa coisa na minha vida de
quando você assina, você firma, né? Assim, e é muito forte assinar um contrato, né? E daí eu lembro, assim, quando eu assinei, eu lembro da cena, assim, eu assinei, era como assim, vai, minha filha, que você tá pronta, sabe? Você tá pronta para viver isso. Viver a sua história, né? E ele me deu esse empurrão e foi, assim, incrível. E eu lembro disso como se fosse hoje. E ali eu tive a força, sabe? Veio comigo, assim, toda a força do meu pai, da história da minha família, a minha, né? Da minha missão de vida, de alma, que eu vim aqui pra Terra, né? Fazer e conquistar. E ali foi quando eu assinei esse contrato, foi assim. E daí meu pai super ajudou na reforma, com a cabeça, tipo, curativo. As pessoas, nossa, tipo, olhavam meio assustadas, assim. E ele lá, na obra e tudo mais. E a cirurgia deu tudo certo, e ele me ajudou muito. E daí meu pai teve que parar de trabalhar, né? Por um tempo. Assim. Ele fazia o quê? Ele é representante comercial gráfico. E daí ele teve que parar de trabalhar. E minha mãe nunca trabalhou. Daí eu puxei minha mãe para me ajudar e trabalhar comigo. Então ela já tinha começado em casa e ela já estava trabalhando comigo. E daí o santo congelado começou a sustentar minha casa. Então assim, eu tinha que ter dinheiro para investir. Eu tinha que ter dinheiro para pagar as contas da minha casa. E é isso. Então assim, eu sempre falo que eu nunca tive a opção de não dar certo. Então, nem pela minha história, né? Assim, a nossa história sempre foi de luta da minha família, financeiramente, sempre de luta. E eu nunca tive a opção de dar errado. Então, quando você acorda e você precisa fazer dar certo, é diferente. Então, por isso que eu gosto da luta. Entendeu? Eu nunca almejei as coisas, principalmente quando eu mudei para Arujá, na escola, assim, eu sofria muito de olhar, né, o que as pessoas tinham, o que elas viajavam, né, férias, todo mundo ia pra Disney. E eu nunca pude fazer isso. Mas eu nunca invejei, né? Tem gente que olha e, tipo, tem raiva, né? Eu, real, assim, eu nunca tive isso. Mas eu falava, pô, eu posso chegar lá. E meu pai também me falava. Meu pai falava, filha, eu não posso te pagar pra você ir pra Disney, pra gente ir pra Disney e tal, mas você vai conquistar isso. E você vai com o seu próprio dinheiro. E eu fui. Já. E foi uma realização, né? Mais uma. E então eu gosto, assim, né? Eu gosto dessa luta, assim, do dia a dia. Eu acho que isso faz a gente crescer, ensina. Então é isso. Quando a gente está no começo de um negócio, eu acho que todo empreendedor vai se identificar com isso. A gente respira o negócio, né? A gente pensa no negócio 24 horas por dia. E aí vem as coisas da vida fora do negócio, né? Vem a família, vem, porventura, os desafios. Um pai que fica doente, um filho que fica doente. Como que você aprendeu a lidar com todas as circunstâncias da vida enquanto a sua cabeça precisava ficar focada 24 horas no seu negócio? É um desafio. Eu sofri bastante no começo, assim. Eu era uma louca. Porque eu era ligada... Assim, geminiana já, né? Eu nem sabia... Assim, geminiana, muito ligada. Minha cabeça pensa demais, muito criativamente. E conciliar tudo isso era meu desafio. Então, assim, eu espanava muitas vezes. Nervosismo, impulsividade. Então, o início da minha empresa foi uma escola mesmo... pessoal, porque aí eu respondia mal, funcionária, eu era nervosa. Então, ali no começo foi uma batalha de conseguir conciliar tudo, porque eu era muito nova, eu não tinha instrumentos, assim, ferramentas de autoconhecimento. Foi tipo, vai, minha filha, tipo assim, eu fui jogada num tsunami, porque, pô, começar a empreender, ter que pagar contas de casa, contas de uma família... Putz, é muita coisa, né? Mas é isso, assim, mas na superação. E eu acho que sempre me olhei muito. Então, olhei para isso, assim, de... Pô, eu errei, mas eu chegava em casa e falava, putz... Eu gosto disso, assim, de no final do dia... A gente ter uma reflexão do nosso dia, do que a gente fez, do que a gente pode melhorar. E por mais que eu errasse, por conta dessa tribulação toda que eu estava vivendo... eu me olhava para isso, né? Eu falava, putz, não foi legal. No dia seguinte, ela pedia desculpa. Então, tem a humildade, né? Eu acho que essa humildade de a gente saber que a gente erra, que somos seres humanos, né? Muito falhos, porque senão a gente nem estaria aqui nesse planeta. Então, eu acho que
eu sempre tive isso, assim. Eu errava, mas eu tinha humildade de pedir desculpa, de ir lá e falar, puxa, eu errei, sabe? E daí foi isso, assim. Foi caminhando, né, a vida. E tudo crescendo, mas também na luta de, putz, preciso de mais um funcionário. Então tá, vamos contratar. Mas quando o negócio já estava... Por quê? Porque eu não tinha investimento. Não tinha, o meu investimento foi com o próprio negócio. Né? E viver a minha verdade, assim. Então, eu não conseguiria empreender com algo que não fosse paixão, que não vibrasse meu coração, né? Às vezes me perguntam, eu queria fazer, né? Queria abrir um negócio. Mas, pô, não sei nem por onde começar. Eu falo, o que você gosta? O que faz seu coração vibrar, assim? Às vezes a pessoa nem sabe. Então, começa por aí, né? Eu acho que, assim, o autoconhecimento, ele traz isso. Você saber o que é a sua paixão, né? Até porque, mesmo quando a gente trabalha com a nossa paixão, tem dias que são tão difíceis que eu mesma, muitas vezes, me pego falando pra mim mesma. Falo assim, cara, se eu não gostasse tanto do que eu fizesse... Sei lá, eu acho que eu ia espanar. Eu também. E aí, eu acho que a paixão vem disso, né? É tão importante porque é muito desafiador todos os nossos dias. Muito. E, cara, se você não gosta, se você não tem ali, se aquilo não te entusiasma, se não tem a sua missão ali... não vai. Eu acho que não vai por muito tempo, assim. Ou vai, mas a pessoa é infeliz. Né? Ela é infeliz e quem trabalha com ela também. Porque a nossa energia está completamente voltada para o nosso negócio, né? Então, quem tem posição de liderança, eu falo que, a liderança, ela é uma posição muito importante. Porque você está ali, você inspira, a sua energia está completamente ligada no seu negócio e nas pessoas. Então, se você tiver, né? Se a sua energia estiver para baixo, ou se aquilo não vibrar seu coração, vai refletir no seu negócio, né? E é isso, assim, a paixão, ela te move, né? Eu acho que eu sempre gostei de alimentação saudável, desse mundo saudável. E até por isso, quando eu conectei isso num produto, eu vendi ele, né? E até eu me impressionei. Eu falei, nossa, tipo, todo mundo quer meu produto? Mas por quê? Eu nunca nem trabalhei com isso. Mas por quê? Porque eu já vivi essa realidade na minha vida. Então, a Gabi Martinez já era a pessoa que comia saudável, que treinava. E daí eu consegui conectar, né? Então, sou muito grata a Deus por eu ter conseguido conectar um produto já no meu estilo de vida. Porque daí as coisas fluíram de uma forma... Eu acho acho que até isso foi a forma de eu conciliar as coisas que você perguntou. Porque era um lugar confortável para mim, né? Então, eu estava trabalhando com algo que, por mais, né, muitos desafios, né? Porque eu criei tudo do zero, porque não tinha ninguém que fazia isso, só 2 empresas. Então, noites e noites... Nossa, Google era... Porque daí, né, você vai se inspirando, você pega ali uma coisinha, daí você se inspira e coloca a sua cara. Quando que você partiu pro e-commerce? Que você saiu do WhatsApp pro e-commerce? Então, hoje eu estava fazendo uma retrospectiva do Santo Congelado, e daí eu falei, nossa, nem eu lembrava que... Eu sempre fui muito chata com embalagem, porque eu gosto do visual, né? Até na numerologia, tipo, eu tenho muito... Em todo o meu mapa, numerologia, essas coisas, eu tenho a questão do visual muito forte, né? Tanto comigo, da minha autoestima, de eu estar me sentindo bem e tal, e de coisas bonitas. Então, eu sempre olhei muito para a embalagem. E eu falava, pô, eu não posso vender um produto que a embalagem não seja legal. Ou que não tenha um rótulo legal. Então, 2015, eu já tinha site. Então, assim, 2014, acho que setembro de 2014, acho que no mesmo ano que eu lancei minha empresa. Porque eu já estava com tendinite nas 2 mãos, de tanto digitar no WhatsApp. E daí eu falei, eu preciso de um site. Porque, assim, tem muita gente que às vezes demora para construir um site, porque é trabalhoso. Mas eu falava, eu preciso me dedicar a isso, porque isso vai me liberar um outro lado que eu preciso respirar. Então... A minha empresa, até com 2 anos assim, de empresa, 1 ano mesmo, falavam, nossa, achavam que era antiga. Achavam que o Santo Congelado era antigo. Porque ele já tinha uma embalagem bonita, ele já tinha um rótulo bonito e um site, né? Já foi para o mercado muito bem apresentável, né? Porque eu tinha essa coisa do bonito, né? Do belo. Do belo, de ter um Instagram que conversasse, né? Eu tinha isso já. Então, foi mais fácil, porque foi fluindo, assim. E até agora a gente está, né, no projeto de expansão de franquia. E
E com 2 anos eu já recebia propostas, né? Eu recebi e-mails. Ah, vocês têm franquia? Porque eu gostaria de ter uma. E eu falava, franquia? Meu Deus, tipo, era um negócio muito longe. Eu não sabia nem CMV de prata, eu não sabia nada. Eu só sabia economizar dinheiro. Isso daí eu era boa. Então, assim, economizava, não gastava R$1 na rua. E tudo era pra empresa. Mas, Gabi, você sendo assim, muito pé no chão, não é possível. Você deve ter feito alguma coisa, alguma cagadinha financeira, assim, conta pra mim, assim. Algo que você foi, comprou e você falou, putz, tem nenhuma história, assim, ou você sempre foi muito... Meu, com isso, não. Teve já de funcionário. Teve uma vez que a minha funcionária chegou, tipo, um carregamento de cereais, assim. Cereais ao lado, tipo assim, os grãos, né? Tipo, quinoa, arroz integral, orégano. Sei lá, ela errou o pedido. Ela pediu, sei lá, 1 quilo de orégano. Não, 1 quilo não, 5 quilos de orégano. E era tipo 500 gramas, porque orégano pesa nada, né? E daí chegou 5 quilos de orégano. Juro, era um saco. Juro. Ficou 5 anos usando orégano. É, tipo isso. Até hoje. Então, assim, a gente... Mas assim, eu de comprar equipamento, tanto que meu pai, eu sempre compartilhei com meu pai, eu não tenho sócio, né? Nunca tive sócio, mas assim, compartilhava com a minha família e muito meu pai. E daí meu pai falava assim, você precisa comprar tal equipamento. Eu falava, pai, não dá. Mas você precisa comprar. Eu falava, não dá. Então, assim, eu só comprava quando realmente eu tinha, assim, um pouquinho ali um pouquinho de base ali de que eu ia conseguir pagar aquilo. Assim, eu nunca fiz, financeiramente, eu nunca fiz nenhuma loucura, assim. Mas eu tinha uma tensão muito grande. E isso eu fui transformando no decorrer da vida, de não ficar tão tensa e transformar os problemas, que eu acho que esse é o nosso desafio, né? Que é o equilíbrio, que eu gosto. É assim, a gente transforma... Problema vai ter. Sim. Problema vai ter. Mas é transformar esses problemas em soluções, porque tudo tem solução, né? Menos a morte, né? Eu falo que, assim, o resto, tudo dá jeito, né? E então, coisas que eu ficava muito brava no começo, hoje eu transformo de outra forma. Tem até uma história bem engraçada que eu quero contar, que... Assim, as meninas, assim, eu tive em 8 anos, eu tinha um período que as meninas tinham um certo medo de mim, assim, tipo, ai, a Gabi, meu Deus, a Gabi vai ficar brava, porque... As suas meninas, seu time. Que trabalha comigo. Meu time do Santo Congelado. Então, elas tinham um medo de mim. E eu não gostava disso, mas, putz, eu era brava, né? Eu era muito brava. A minha firmeza, talvez, vinha com uma braveza, entendeu? E eu falo, assim, também uma frase que é muito minha, que eu gosto de falar, que eu tenho uma força tão grande, que a minha força tem poder de curar ou de destruir. E aí eu preciso conseguir canalizar ela da forma que eu quero. E eu era uma força desgovernada. Era muita força. Era desgovernada. E daí eu já destruí muita gente, né? Então, assim, com palavras. Entendo. Porque eu tenho uma palavra muito forte, minha voz é grossa. Então, vários fatores que impulsionam isso, né? Que eu falo que pioram. Então, assim, eu já destruí muita gente com as palavras, né? Em relacionamento, em relacionamento com funcionária. Então, eu, com muito processo de autoconhecimento, eu fui transformando e canalizando isso, essa força, para o lado bom, né? Para cura, para inspiração, para que não tenham medo de mim, mas que respeitem, mas sem medo e sim com uma empatia e com um olhar de inspiração mesmo. Então, eu fui transformando isso. E daí, isso é esse momento que teve na minha empresa. Teve uma história. Elas descongelaram lá, sei lá, pegaram salmão. E eram 10 quilos de salmão para fazer imposta. E daí... Bom, daí tava todo mundo... Eu tava na minha mesa. E daí todo mundo com o olho arregalado, assim. Porque era ainda a minha fase de transição. Que assim... né? E daí elas assim, meu Deus, como que a gente vai falar pra Gabi e tal. E daí veio, né, uma das meninas, falou assim, Gabi, aconteceu um problema seríssimo na cozinha e tal. E você vai ter que ir lá. Daí eu cheguei lá.
então, é porque esses 10 quilos era para ser posta de salmão. E eu piquei tudo. Tipo, ela fez para hambúrguer. Ela picou 10 quilos de salmão. E, enfim, daí eu olhei, né, para aquilo, fiz assim, dela, ai, mil desculpas, não sei o que, e agora? O que a gente faz? Meu Deus, o mundo vai acabar. Daí eu falei, o que a gente faz? Olhei bem para ela, assim, falei assim, sabe o que você vai fazer? O melhor hambúrguer de salmão que você já fez na sua vida. Porque a gente vai vender hambúrguer de salmão como a gente nunca vendeu antes. Vai todo mundo. Aí eu olhei pra ela, chamei todo mundo pra cozinha. Falei assim, ó. Gente, vocês vão colocar toda a energia boa. Vamos vibrar, aumenta esse som, aumenta esse rádio da cozinha. Põe uma música que vocês gostam. Vamos todo mundo fazer hambúrguer de salmão. E a gente vai vender esse hambúrguer de salmão. E todo mundo vai conectar energia nisso pra gente vender hambúrguer de salmão. Porque, sei lá, ia ficar, tipo, muitos no estoque, assim. E a gente tinha tido um cliente que tinha pedido imposto. E a gente ia fazer bastante pra ele, sei lá, 15 unidades, alguma coisa assim. E daí a gente ia ter que pegar mais salmão, né? E ir pra fazer as postas, porque já estava vendido. E a gente ia fazer um hambúrguer de salmão. E daí eu lembro que eu fui pra sala, assim. E a energia, eu ouvia da minha sala, a cozinha, elas cantando... Elas felizes, leves. E daí eu olhei assim, pensei comigo, falei, meu, é isso. Sabe? Que você fala, putz, acho que agora eu tô conseguindo ser uma boa líder, sabe? E daí transformar, né? E transformar a energia. Então essas respostas foram me validando, assim, do meu processo de liderança, né? Que a gente pode ser leve. E não é. E só encerrando a história, porque parece mentira, mas não é. No dia seguinte, um cara comprou 20 hambúrgueres de salmão. Juro por Deus, assim, eu fiquei em choque. Falei, nossa, que é aquela coisa, Você movimentou o campo, né? Exato, exato. E daí eu lembro que eu até imprimi o pedido, levei pra cozinha pra elas verem. Falei assim, gente, olha aqui. Elas, meu Deus. Falei, então, isso aí a gente consegue fazer na vida também, né? O que a gente quer, o que a gente vibra, volta. E quando a gente tem consciência disso e consegue agir, né? É muito legal, assim. Então eu gosto muito da minha história porque eu errei muito. E daí minha funcionária falou assim, Gabi, minha líder de cozinha, ela tá comigo até hoje. Ela falou assim, Gabi, eu não sei o que você tá fazendo, mas continua. E assim, é óbvio, isso é um processo de autoconhecimento e tal, mas você é uma pessoa que exala a espiritualidade, né? De longe dá pra sentir, assim. Saindo um pouquinho da história do santo, que eu acho que nenhuma história, todas as histórias se conectam, né? Conectam, é. Como foi esse seu despertar? Desde quando você começou a vibrar, a estar nesse meio, de trazer Deus, de trazer essa energia para o centro da sua vida? Então, eu falo que nenhuma lição aprendida no fundo do poço é a mesma que a gente aprende no topo da montanha. Então, a lição que a gente aprende no fundo do poço, ela é muito valiosa. Então, teve um fundo do poço. Teve milhões, né? Bom, a história do meu pai é né? Que eu tive que, assim, ou você se conecta a Deus. Quem teve já um problema, assim, sério de saúde em família, né? Eu não consigo imaginar uma pessoa dessas que não se conecte a Deus, porque para mim é a força que você consegue, que te move, assim, porque você não tem, você tem que acreditar em alguma coisa, né? Mas assim, teve uma mudança aí na minha vida, que foi 2016. Eu já estava com o santo, né, uns 2 anos. E daí eu tive uma traição num relacionamento e eu fiquei muito mal. E fui pega num momento super de surpresa, assim, do relacionamento. Aquela fase que a gente acha que tá tudo bem. E daí você é traída. Aí uma amiga minha falou assim, Gabi, vamos para um retiro comigo? E eu não era muito ligada. Eu tava numa fase muito workaholic, assim. Tipo, muito trabalho. Aí eu falei, vamos. E daí eu falei... Na verdade, não falei vamos. Eu falei, não sei. Não. Minha mãe falou, filha, vai. E minha mãe também, a gente tem uma mega conexão, assim, tipo, o que mãe fala, gente. Tem que fazer. Mãe tem uma intuição, assim, né, que o que mãe fala. Daí minha mãe falou, vai, filha. E daí eu fui. E era um retiro na Chapada dos Veadeiros, 6 dias sem energia elétrica, sem celular, sem nada. Várias terapias, conexões. E ali foi vários
desbloqueios de crenças limitantes que eu tinha, de preconceitos, de olhar para um negócio e falar, sabe, aquele preconceito, assim, sem nem conhecer. E ali eu fui jogada num boom de experiências novas e que eu gostei, de contato com natureza, de meditação, de conexão comigo, com Deus. E ali foi meu primeiro passo para iniciar nessa busca de autoconhecimento e espiritualidade, que para mim é muito conectada. Porque quando a gente se conecta com a gente e com Deus, é o todo, né? É um fio, é um elo de ligação. Então, assim, para mim esse foi o pontapé inicial, assim. E, aliás, linkando com o santo, quando eu terminei um relacionamento, aliás, todas as vezes que eu terminei, então foram. É por isso que eu falo, eu sou muito grata ao desafio, assim. Tipo, a luta mesmo. Porque elas me fizeram crescer demais, assim. Então, assim, você tem uma situação, né? Pô, você terminou um namoro, você tá mal, tal. Você pode transformar isso, né, esse desafio, em coisas boas, ou você pode se afundar mais. Beleza, você já tá, aliás, você já está no fundo do poço, né? Porque ali são sensações, né, que a gente vive, principalmente em términos de relacionamento, que eu acho que, assim, ninguém imagina, né? Assim, as pessoas às vezes me olham como uma força forte e tal, mas, assim, fim de relacionamento me joga lá para baixo, assim. Eu tenho bastante dificuldade em términos, assim. Só que daí vem de novo a opção de não ter opção. E daí fazer dar certo, né? Então, às vezes, quando eu tinha, sei lá, por trás um namorado que talvez pudesse me ajudar financeiramente em algum momento, se eu precisasse, já tinha pedido algum... Tipo, me empresta 5 mil, eu te pago o mês que vem. Beleza, te empresto. E daí, quando eu não tinha mais, eu falei, agora ferrou. Agora eu preciso. E daí eu comecei a trabalhar mais. E eu aumentei meu faturamento em 20% de um término de relacionamento. Tempo? Em 3 meses. Porque eu comecei a trabalhar mais. Então, eu sempre assim, todos os meus términos, assim, também linkando com o relacionamento, eu comecei a treinar mais, a olhar mais pra mim, pra eu ter minha autoestima, né, ali em cima. Porque, você já tá com várias questões, né? Você tá com o seu emocional na lama. Se você não lutar para você ter uma autoestima, para você trabalhar, para você ter seu dinheiro, né? Então, quando falam para mim, Gabi, como que você tem, né, essa força e tal? Eu falo muito que o profissional, ele empodera demais a mulher. Se eu tenho um conselho para dar para uma mulher não deixe seu lado profissional de lado, assim, ou o que faz seu coração vibrar, que te dá um retorno. Porque, quando você tem esse empoderamento, né, do trabalho, o trabalho ele é força viva na sua vida. O trabalho ele edifica a sua alma, porque o trabalho ele te ocupa, né? Assim, eu tenho uma história também rapidinha que, assim, eu estava um dia no Santo Congelado, eu tinha terminado um relacionamento de muitos anos e as minhas funcionárias sabiam, e daí eu estava trabalhando. Dia e noite e dia, assim. E eu ia viajar com ele num Réveillon e eu não fui mais e fiquei trabalhando. E daí eu lá, triste, assim, eu chorava e trabalhava. Mas nunca deixei de trabalhar. E daí eu lembro que um dia veio todas as meninas da cozinha. Eu vi todas vindo, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Fiquei até assustada, né? Todas vindo pra minha sala, assim. Aí elas vieram todas assim, daí elas olharam falando assim, Gabi, a gente veio aqui te dar um abraço. Porque a gente viu que você está precisando. Nossa, daí me desabei, né? Por isso que eu gosto de sempre levar também meu lado pessoal para a empresa, sabe? Tem gente que, tipo, não misturo, porque tal, porque funcionário, porque blá, blá, blá. Fala, se ele quiser me colocar na justiça, o problema é dele. Não, e outra, não é a consciência dele. São as pessoas que você passa a maior parte do tempo da sua vida. Se eu ficar numa relação Exato. Com uma barreira, Deus me livre. Quem não vai estar bem sou eu, né? Porque eu não quero viver assim. É por mim. Eu vejo que você é por põe mim, elas não é pra por elas. meditar, né? Que demais, acho muito legal. Então, eu trago meu conhecimento para elas. Porque, assim, graças a Deus, eu já tive e tenho acesso a cursos, a processos, né, de retiros, de autoconhecimento e terapia. E muitas vezes elas não têm acesso a isso. Então, o que eu aprendo, eu gosto de passar. Né? O conhecimento, o conhecimento compartilhado é livre, né? É maravilhoso. Então, você não precisa guardar para você. Quando você guarda para você, você fica, né? O conhecimento passado, porque as trocas elas ensinam.
Então, eu posso... Né, a pessoa pode achar que é muita coisa, porque fez curso disso, curso daquilo. Mas, a gente aprende mesmo com o dia a dia do ser humano. Eu aprendo com as minhas funcionárias muito mais do que eu aprendo com o líder, blá, 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 nanana, sabe? Que me coloca uma barreira gigante, entendeu? Faz todo sentido. Eu gosto do ser humano, assim, nu e cru, sabe? Com as falhas, com as dificuldades, com o dia a dia, assim. Você tem muita rotatividade de funcionário? Não. Eu imaginei. Não. E até uma que está com a gente hoje, ela saiu porque ela tinha um sonho de trabalhar numa escola e tal. Eu falei, vai buscar seu sonho. Eu sou muito... Também eu estimulo elas a buscarem o sonho delas, né? Eu estou buscando o meu, elas estão fazendo parte do meu, como que eu vou? Sim. E daí ela saiu e daí passou 1 ano e meio, ela me ligou e falou, Gabi, eu vi que não era aquilo. Eu queria voltar quando eu tiver uma oportunidade. E daí ela voltou e está comigo já há uns 2 anos de novo, assim. E eu tenho uma que está há 7 anos, outra que está 4, 5. É muito legal, assim. A gente constrói, né? E hoje você consegue dizer qual que é o tamanho do santo congelado hoje nesse mercado? Quantos clientes você atende mês? Então, hoje, assim, é bem desafiador porque o mercado ele veio com uma concorrência muito forte, né? Então, estamos, inclusive, esse ano está uma fase bem desafiadora aí, de muita luta. Acho que a mais da história, assim, esse ano. Assim, tá... Até porque muita gente ficou em casa depois da pandemia e muitas pessoas fazem, obviamente, não é o mesmo produto que o seu, mas... Sim, muitas vezes o consumidor ele não sabe diferenciar. Essa que é a questão, né? Da qualidade e tudo mais. Então, essa concorrência... que nem é uma concorrência, eu falo que tem muito dessas pessoas que acabaram fazendo em casa e tudo mais, então acaba afetando bastante, né? E de novo, assim, né? Eu venho de um processo de muito investimento na minha casa e tudo mais. O ano passado, meu pai fez 4 cirurgias no cérebro, né? Há 8 anos ele fez a primeira, mas já tiveram 7 no total. Então, a batalha continua, assim, na minha família e tudo mais. Então, e eu ali segurando as pontas, sabe? Então, assim, eu não consigo, talvez, investir o quanto eu gostaria em marketing, o quanto eu queria em algumas coisas, porque ainda... Sim, né? Mas o tanto que você já cresceu em 8 anos... Não, e o projeto de expansão agora de franquias é muito legal, assim. Quero saber tudo. Me conta como que tá, o passo a passo. Qual etapa que você tá agora das franchises? É muito chique, né? E é muito engraçado, porque meu pai, ele lá atrás, ele falava assim, você tem que abrir franquia. Tipo, com 1 ano, 2. Meu pai, ele tem uma intuição de visão de futuro, assim, bizarra. Eu falei, papai, você tá louco? Que franquia, meu. Aí surgiu, né, a ideia. Eu sempre tive isso, né, mas não conseguia nem começar isso, como pensar nisso, porque eu sou muito prática, eu não sou muito de ler contrato de 400 páginas, sabe? Uhum. Eu não sou muito essa pessoa. E daí veio numa conexão de comercial mesmo, que eu vendi os sucos da empresa, eu revendi os sucos, ele produzia meus sucos, esse meu sócio das franquias, então eu não tenho sócio no Santo Congelado, mas agora eu tenho um sócio nas franquias. E daí numa conversa que ele ia me falar que ele estava encerrando a empresa dele e que eu ia ter que me virar para quem ia produzir meus sucos. Ele falou assim, daí a gente falou de franquia, daí ele falou, eu tenho know-how nisso de bastante tempo em outras franquias e tudo mais. O que você acha de a gente conversar? Daí começou a abrir um leque, porque ele tem um lado que eu não tenho. E daí o ano passado a gente desenvolveu esse projeto junto com o escritório. E daí a gente colocou para rodar, para vender em janeiro desse ano, né? Nós estamos em julho. Uhum. E já vendemos 2 franquias. Olha. E agora está em processo de fazer a loja. Pode e tudo falar mais. cidades? Posso. Guarulhos e Curitiba. Olha que legal. E aí você vai fornecendo para essas franquias. Isso. A produção é nossa. Para a gente não perder a qualidade. Porque o nosso maior diferencial é a qualidade do produto, que é bem diferenciado. É a qualidade mesmo. De matéria-prima, de processos, né, de equipamentos. Então, a gente entrega um produto ultra congelado, que a matéria-prima é saudável de verdade.
Então, eu não podia perder o processo de produção, porque senão eu queimo minha marca, né? Sim. Tudo que eu construí dia a dia... Que eu acredito que seja o maior desafio de qualquer franqueador hoje em dia. Manter a qualidade de serviço, sem dúvida. E daí esse franqueado, ele não precisa ser nutricionista, ele não precisa conhecer a parte de cozinha, porque essa parte de operacional de cozinha demanda muito. E aí ele vai precisar montar uma loja. E daí ele vai vender. Aí a função dele é marketing e venda, né? E daí eu vou fornecer o produto. Então a gente estudou muito e viu que esse modelo é o modelo viável para o negócio, para a gente não queimar a marca e poder oferecer o mesmo produto aí para todas as cidades do Brasil, quem sabe chegaremos. Pô, que legal. E você tem, no seu e-commerce, você tem um alcance nacional? Como que... Então, a gente agora está fazendo... Não, meu e-commerce são as regiões que eu entrego hoje, São Paulo inteiro. Ah, tá. E algumas regiões de interior. Mas aí agora vão ter... esse e-commerce vai ter novos subdomínios, né? Tipo, novas lojas de e-commerce, que são as franquias que forem... Com base nas franquias. Com as cidades que vêm vindo por aí, né? Então é bem legal, assim. E daí é muito legal, porque o ano passado meu pai quase morreu, assim, real. Dessa vez foi quase. Nessas cirurgias que ele precisou fazer. Do ano passado. Ele pegou uma infecção. Numa das cirurgias, ele pegou uma infecção no cérebro. E daí, infecção é um bicho ali. É um bicho real, né? Sim. E é muito difícil de sair e tudo mais, cérebro, enfim. E eu fazendo o projeto de expansão. Que era o sonho do meu pai, sempre foi o sonho dele. E daí... E eu compartilhava com ele, mas ele estava no hospital, ele nem sabe quando você está muito ruim, assim. Eu falava as coisas para ele, ele tipo, me olhava assim, nem falava nada. Daí, nossa, eu ia embora chorando. Eu falava, putz, era o sonho dele e agora tudo rolando e eu não tô nem conseguindo compartilhar. Eu sofri demais ano passado, assim, foi um ano muito desafiador para mim. O ano passado acho que volta naquela questão de você falar como você conseguiu conciliar tudo. O ano passado foi de novo, assim, outra prova de Deus e falando, Deus falando, não, eu tô com você. E que o ano passado foi desafiador. Pô, eu lembro que você tinha uma viagem, você pegou Covid. Esse ano, desafio. É luta atrás de luta, né, gente? Quem vê... Sempre com um sorriso no rosto, assim, e animada, eu acho que a nossa energia... Né? Esse movimento, assim, eu agradeço muito a Deus por eu ter esse movimento, essa energia, essa energia. Falo assim, você vai dormir triste, mas pede para que seja uma noite restauradora, né? E daí no dia seguinte você acorda e o sol tá ali. E você tá de novo com a sua energia, né? Sim. Então, isso que eu tenho me move, né? A fazer o que tem que ser feito, assim. Eu sou a pessoa que faz o que tem que ser feito, sou muito prática. Entendo. Isso me ajuda demais. Porque é isso. As pessoas até às vezes me acham um pouco fria. Porque a praticidade, ela te traz resolução. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim, num relacionamento: mas você tem solução pra tudo, que saco. Eu falei, que bom. E fora da área do santo, da expansão com as franquias, você tem projetos à parte de negócios dessa área? Então... tenho, né, da minha questão do meu Instagram, né, pessoal. E o tema que veio também à tona, que é o lipedema. E o lipedema tem me trazido aí muita resposta desse caminho que é o meu propósito. Que é outra luta, né? Essa é a luta da Gabi, né? A gente ouviu, assim, são muitas lutas, mas essa é a luta específica da Gabi. Bem pessoal, né? Bem ali, mais pessoal, assim. E o lipedema, né, que para quem não sabe é uma doença que acomete membros inferiores e superiores também, mas os membros, né? E é uma gordura diferente. Então é uma gordura que ela é genética e ela não diminui com dieta nem treino. E é uma doença genética, né? E eu nunca soube que eu tinha. Eu achava que a minha genética era horrível. E você descobriu com quantos anos? Com 30, né? Com 30. Faz 2 anos. Eu lembro. Faz 2 anos. Mas desde os 15, assim, eu sabia. Tanto que eu fiz nutrição, mas é por isso que eu falo. Os desafios, se você olhar eles com o copo meio cheio,
Você vai ver coisa boa. Eu fiz nutrição por conta do lipedema, que eu nem sabia que era lipedema. Mas eu falei, pô, eu tenho muita celulite. Então eu preciso me alimentar bem. Preciso entender isso, porque eu preciso me alimentar melhor para eu poder diminuir essa minha celulite. E eu sempre batalhei nessa questão, assim. Eu sempre fui muito ligada à minha autoestima e a me olhar no espelho e me sentir bem. Porque eu acho que não é sobre o outro, é sobre você, né? A gente não se arruma pro outro. A gente não se arruma, a gente não vai treinar porque eu quero ter um corpo bonito pro meu namorado. Não. É para eu me olhar no espelho e me sentir bem. E colocar uma roupa e me sentir bem. Então, eu sempre tive isso. Mas o lipedema é uma doença progressiva. E a parte hormonal da mulher influencia demais. Então, muitos anos tomando anticoncepcional. Quando eu fiz 30, deu um boom, assim. E daí, com o meu Instagram, eu descobri, né? Uma seguidora minha falou que eu postava, que minha perna estava inchada, que doía e tal. E daí ela falou assim... Gabi, você já ouviu falar sobre lipedema? Daí eu falei, não. Mas espera aí. Google. Nossa, quando eu vi, eu lembro que eu fui correndo pro quarto da minha mãe e falei assim, mãe, descobri o que eu tenho. Chama lipedema. Nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ido já em vasculares e tudo mais e falava, você não tem nada. Treina, né? Que some. Então, assim, acomete mais de 5 milhões de mulheres. No Brasil só, tá? Então, é um tema que, ainda bem que eu sempre nunca tive medo e nem vergonha de me expor. Porque a gente é o que é. O ser humano que está buscando a perfeição nele e no outro, ele está muito enganado, porque ele precisa fazer muitos cursos e precisa se aprofundar nisso para ele ver se ele vai encontrar alguém. Ou se ele é perfeito, né? Então, assim, eu não busco a perfeição. Eu busco a minha evolução. Né? E daí, com isso, eu inspiro, né? Eu inspiro mulheres a colocarem, né, um biquíni, um shorts para ir para a praia. Ou a irem à praia, né? Porque as mulheres com lipedema, elas têm um trauma muito profundo de muitos relacionamentos, né? De homens que realmente humilharam, que acabaram com a autoestima delas, né? Então, esse autocuidado que a gente não pode deixar de lado. Então, eu aprendi muito a me amar cada vez mais, assim. E os desafios de relacionamento me trouxeram muito isso. De me olhar, sabe? De olhar e falar, é a gente com a gente mesmo. Sim. Tipo, é você com você. E eu nunca tinha ouvido falar, antes de você começar a falar sobre o tema, no seu Insta. E eu vejo muita procura hoje de mulheres, hoje em dia, com relação a esse assunto. Porque, como você disse, é muito comum, né? A mulher, principalmente nos membros inferiores, a brasileira tem culote. Perna, né, em formato de tronco, né? Aquela perna sem formato, joelho gordinho. E inclusive, eu tenho uma amiga que... ela foi fazer uma drenagem e aí a moça da drenagem falou, isso aqui é lipedema. E ela saiu chorando da sessão. É um processo. Aí eu falei assim, quem que é essa menina que falou isso? Eu já fiquei brava, porque lipedema é uma doença vascular, certo? Não chega a ser vascular. Confundem com linfedema, que é vascular. Que é aquelas que são localizadas, né? Mas o lipedema não, é uma doença inflamatória. Entendo. Mas quem dá diagnóstico é o médico? Então, é médico. Mas, não tem uma especialidade para isso. Porque é uma doença inflamatória. Então, assim, o médico que estudar sobre isso, ele vai entender sobre lipedema. Então, ainda não está direcionado. Não existe um especialista assim, é o vascular, é o endócrino. Existe o médico tal que é especialista em lipedema. Sim. Entendeu? E aí, como que a mulher que ela tem essa dúvida, onde ela vai, onde ela procura, qual que é o caminho? Então. Aí esse é meu projeto, tá? Esse é meu projeto, assim, eu tô nem sabia, não foi combinado. Tá? Não foi mesmo. Eu tô assim, né, estruturando um projeto para realmente de mentoria e de ajuda a mulheres e de parcerias e tudo mais, para que seja um canal aí que eu consiga realmente estar, né, à frente desse projeto, de ajudar mais pessoas, porque existe muito a dúvida, né, de tipo, tenho ou não tenho. Mas eu costumo falar que, assim, se você acha que você tem, lendo alguma das características, talvez você tenha, sabe? Porque é muito clínico.
É muito clínico. Então, é muito... Não é... Os exames mesmo... Existem uns exames, tipo um DEXA que você faz, que vê a gordura, assim. Vê o seu músculo, né? Vê a gordura, a capa de gordura. E daí o meu médico vascular, ele consegue identificar com esse exame. Mas não tem muitos exames que sabe, que diagnóstico, assim, que te dá o diagnóstico, né? Mas existe... Mas assim, por exemplo, eu nunca tive dúvida e nenhum médico, né, que me viu assim teve dúvida, porque eu tinha nas pernas inteiras. Mas é porque também o seu perfil era super treinou sempre. Eram treinos de alta performance que você já fazia, né? Então ficava mais nítido. Isso, ficava. Agora, uma pessoa que não tem tanta esse. Sim, e que às vezes está acima do peso e tudo mais, às vezes pode confundir um pouco. Mas é que tem algumas características, assim, dor, uns roxos que aparecem, peso, sensação de cansaço. E daí eu vou assim, né? Eu volto ali pro passado. Eu nunca gostei muito de caminhar quando eu era mais nova, assim, porque pesava minhas pernas, mas eu não sabia o que era. Uhum. Tipo, eu falava, não quero caminhar, sabe? Tipo, adolescente, assim. Mas é que daí eu fui acostumando com a dor, assim, né? Eu acho que eu comecei a acostumar com a dor. Então, mas Gabi, você treina e não, com lipedema, mas não dói? Tipo, antes da cirurgia e tal. Doía, mas sei lá, pra mim, eu sempre fui acostumada assim. Tipo, eu não sei como é ser diferente, entendeu? E assim, eu não sei o que é não ter lipedema, né? Eu sempre é algo que você vai ter, né? Mas agora eu fiz 2 cirurgias, né? Fiz uma o ano passado e uma agora, outra agora. Então, assim, agora tirou muito, assim, né? Então, vamos ver como vai ficar. Ainda o resultado demora um pouco, mas, assim, tiramos quase tudo. Aí, eu acho que eu posso viver mais tranquilamente com alimentação saudável e exercício. É isso que eu ia perguntar. O que consegue ali frear um pouco o lipedema? É isso, estilo de vida. Por quê? Porque se você junta o sobrepeso ou a obesidade com o lipedema, entendeu? É isso. Mas falam que dieta e treino não afeta o lipedema. Tá bom, o lipedema não afeta. Mas e as outras células que você tem de gordura no seu corpo? Sim. Você vai engordar. E daí você vai ter lipedema e obesidade. E problemas cardiovasculares, né? Então, assim, eu acho que a mulher... eu vejo as mulheres se descuidando muito, né? E essa coisa da autoestima, de empoderamento, que você também sabe. Tipo, sei lá, a mulher que casa, tá com filho. Não é fácil a gente lidar com... A mulher, a mulher é multifunções. A gente tem que cuidar de casa, filho, família, trabalho, enfim. Não é fácil. Mas o autocuidado é muito importante, né? O autocuidado em todos... Com lipedema, sem lipedema, né? Sim, qualquer circunstância. E assim... Só que a alimentação, muitas vezes, é uma válvula de escape, né? Então, assim... a mente tem que estar muito forte, né? Pra você se alimentar bem e fazer dieta no mundo que a gente tem de tantas coisas gostosas. E muitas tentações. Onde você vai, tem tentação. Você vai no salão de cabeleireiro, tem um browniezinho, tem um bolo. Você vai no trabalho, um levou um bolo, outro daí você ganhou um bombom de presente. Tem uma reunião familiar, tem comida, tem doce. Daí você tá triste, você acha que você tem que comer um doce. Então, assim, a cultura da alimentação é muito forte, né? A bebida alcoólica, né? O social. O social, é festa, é churrasco. Então, assim, você precisa ter um propósito. Né? Com o lipedema ou sem, eu sempre falo, o propósito da alimentação, porque assim, você precisa ter uma mente forte, né? E é muito interessante, porque o seu estilo de vida não se justificou por ele, porque você não sabia que você tinha. Não sabia. E ainda bem, né? Ainda bem. Porque eu pensava assim, antes do lipedema, assim, de saber. Falava, bom, se eu não defino minhas pernas, vou definir meu abdômen, é o que eu tenho. Pô, mas olha que mensagem bacana, né? Eu vejo muito também o agir nisso. Você hoje ser um porta-voz do lipedema, tendo o estilo de vida que você tem há muito tempo e mesmo tendo lipedema, a mensagem já passa diferente. Porque se a gente não tivesse uma pessoa que tivesse esse estilo de vida, esse caminho para falar sobre esse assunto,
grande parte das mulheres ouviriam: vai treinar, vai só cuidar da alimentação, emagrece que passa, que a celulite passa, entendeu? E a gente vê muitos profissionais falando e fazendo isso. Falta muita informação. É um tema muito novo no Brasil, né, Gabi? Muito, muito novo. Até por isso que as mulheres têm esse trauma, porque elas sempre foram julgadas. Exato. E assim, né, Kelly, eu entendo que não são todas as mulheres que têm essa disciplina que eu tenho, porque não, essa disciplina, ela tá muito em mim, assim. Eu tenho esse chip da disciplina. E quem não tem, gente, dá para desenvolver, viu, disciplina, né? Sim. Dá para desenvolver. Mas assim, eu sou muito disciplinada, mas eu sempre tive o julgamento das minhas pernas, da celulite, porque achavam que eu tava mentindo. Tipo, ai, Gabi, você não toma refrigerante? Tipo, sei lá, você não come doce, tá bom. E eu sou nutricionista, então era mais um julgamento, né? Mas também, assim, né, aquela coisa das roupas, eu sempre eu não ia treinar de shorts, porque eu não queria que olhassem pra mim. Porque eu acho que o negócio tá em você saber o que você faz. Quando você confia em você e no que você faz, dane-se o mundo. Eu sou muito assim. Eu preciso estar na minha verdade, assim. Eu preciso, tipo, eu não posso me enganar. Tanto que quando eu tive compulsão alimentar, ano pandemia, tive compulsão alimentar e eu achava que, tipo, eu não entendia a compulsão alimentar, assim, porque quando me falavam, eu falava, não, mas sei lá, você tá engordando e você continua comendo, né? Tipo, tão prático, né? Você nunca havia tido? Não. E daí na pandemia eu desenvolvi. Nossa, foi uma fase muito difícil, porque eu sou muito a minha verdade, assim, né? Então eu preciso da minha verdade e estar praticando a minha verdade comigo mesma para eu exalar, expandir isso, né? Uhum. E aí eu não tava sendo. Nossa, e daí assim, eu tava comendo muito e eu falava, tem que comer saudável, mas eu não tava. Tipo, não tem que comer doce. Sei lá, né? Tipo, deixando bem básico o negócio. Tipo, não tem que comer doce, mas eu tava comendo. E daí eu não consigo falar o que eu não faço. É muito louco, assim, eu não consigo. Eu não consigo pregar um negócio que eu não sou. Eu não consigo. E nem falar pro outro. Tipo, eu preciso viver isso, assim. E daí eu tava me atrapalhando toda. Daí, assim, com muita meditação, terapia e... Homeopatia. Tratamento homeopático, assim, me salvou. E tudo formas naturais. Eu sempre gosto de formas naturais. Eu não gosto de remédio, então... Sempre fui... E aí, você percebeu alguma diferença no lipedema nessa fase da compulsão? Nossa, né? Gritando, e eu não sabia ainda, né? Eu não sabia. Então. Em 2020, que foi pandemia, né? Começo de pandemia, foi aí que eu comecei a comer. Porque é aquela coisa, né? Em casa, tipo, todo mundo, né, comeu na pandemia mais do que deveria. E daí eu comecei a engordar. E, ali meu lipedema, pá. Aí foi aí, no final do ano de 2020, que eu descobri. Que daí minha perna tava perdida, assim, juro. Então, assim, você vê como a alimentação... E a alimentação é uma doença inflamatória. E quando a gente fala de inflamação, tem alimentos que inflamam. Então, uma alimentação anti-inflamatória, ela deixa as células mais dormidinhas, né? Dormindinhas, assim. Então, elas não expande a célula. Então, você não fica inchada, não dói, como, né? Então, uma alimentação anti-inflamatória, ela te dá... né? Ela tira as suas dores e tudo mais. E também você não incha mais. E uma alimentação anti-inflamatória, também você emagrece. Porque a alimentação anti-inflamatória é o quê? É tirar açúcar. Açúcar é o que mais inflama no mundo. Açúcar, carne vermelha, farinha branca. Isso é o que todo mundo deveria fazer. A carne vermelha também. Também inflama. Inflamatória. O açúcar e a farinha branca, industrializados. Álcool. Então, a dieta do lipedema, eu falo que é a dieta para todo mundo, né? É a dieta que todo mundo deveria seguir, no caso, né? Não é? As mulheres, que dieta do lipedema. Tipo assim, gente... né? Se você tiver uma dieta, uma alimentação, né, mais à base de comida de verdade, né? Então, comida mesmo, arroz, feijão, peixes, verduras, frutas, né? Então, é que é difícil. A mulher, principalmente, né? Ela tem uma coisa com doce, né? Que é igual um vício mesmo. É muito... A gente quer sempre ter um prazer imediato ali, né? Talvez por conta da estrutura da vida da mulher, que a gente doa muito. E aí a gente acaba querendo... Mas eu concordo muito com você, quando a gente
aprende a olhar para nós antes, a gente acaba... Primeiro que a gente melhora para todos ao nosso redor. Sim. E a percepção muda completamente, né? Principalmente com a alimentação, do tipo... Cara, por que eu vou comer isso aqui agora? Eu já sei que daqui a meia hora eu vou estar com a minha ansiedade em dobro. Exato. Então, é o prazer momentâneo, exato. né? E aí a gente vai ali aprendendo. Mas eu vejo, não sei, para mim funcionou muito regular a questão do impulso alimentar com a atividade física. Que eu sempre gostei de comer muito, mas eu também sempre gostei de fazer atividade. E eu acho que a atividade física é um caminho para todos. Total. Pra a gente chegar. E você é uma pessoa que treina 2 vezes por dia, né? Eu não sou nada sem esporte, gente. Assim, o esporte me move. Porque eu tenho tanta energia, e daí eu preciso liberar essa energia, entendeu? Porque é muita energia. Então, eu treino, é meu momento, também um momento de autocuidado, de você estar fazendo por você. Porque a gente faz tanto pelo outro, né? Então, assim, sei lá, tô na empresa, tô em casa, tô com a minha família, tô com o namorado. Tá doando, né? E daí, quando você tá no treino, eu acho que é o único momento do dia que eu não estou pensando em nada. Que nem dá, né? Você tá ali naquela sofrência. Você tem que pensar no peso, tá? Aqui Você tem que nas pensar, costas. você tem que pensar. Você tá fazendo quantas repetições, você tá ali, né? Você tá ali presente, né? O exercício, ele me traz pro aqui e agora. Né? Ele me traz pro momento presente. E isso é muito bom, né? Porque você não tá pensando no futuro ou tá com a ansiedade do que vem, do que vai, do que foi, do passado, né? Você tá ali. E sempre aquela história, né? A gente vai num ódio, mas quando a gente termina e fala, puta, que bom que a gente veio. Né? Que bom que a gente E você sabe veio. que a alimentação é bem isso também, assim. Quando eu resisto a alguma coisa, assim, que tipo, eu tô com vontade, mas... Putz, eu falo, não é momento, entendeu? De eu comer isso agora. Daí quando você resiste, você fala, puta, eu venci. E eu acho, Kelly, que assim, as pequenas conquistas diárias, elas nos fortalecem. Então, muitas vezes o ser humano ele busca grandes conquistas para ser feliz. Então quando eu tiver aquele carro, ou quando eu conseguir, né, comprar uma casa, ou quando eu conseguir aquele emprego dos sonhos, eu vou ser feliz. E não. Ser feliz está nas pequenas coisas. Né? Ser feliz está em você, conseguir treinar hoje, mesmo cansado. Eu tô aqui na minha mesa, foi um dia produtivo, cansativo, mas tô aqui tomando meu café. Isso é que me move. O que me move é assim, é um sorriso que alguém me deu, sabe, na rua. É um olhar amigo, é você saber com quem você pode contar. É uma palavra que alguém te falou, sabe? Eu acho que ser feliz é isso. Ser feliz é o dia a dia. Ser feliz não é grandes coisas, muito pelo contrário. Ser feliz é você conseguir meditar, é você olhar para a natureza, é você perceber uma flor bonita que está na sua frente, que muitas vezes a gente não percebe. Né? Ser feliz é sentir a presença de Deus no seu coração, é se conectar. Então, para mim, ser feliz é isso, assim. Então, por isso que as pessoas falam, mesmo com o ano passado, assim, eu lembro que meu pai ia fazer uma cirurgia, uma das tantas, né? E eu estava cantando no carro, assim, alguma coisa assim, eu postei. E daí comentaram assim, nossa, você está sempre sorrindo, né? Você está feliz, tá... E ninguém nem sabia, não tinha falado que meu pai ia fazer uma cirurgia no dia seguinte. Daí eu lembro que eu peguei meu celular e falei assim, então, veio um insight aí de contar para vocês que meu pai vai fazer uma cirurgia amanhã, tal, super séria, né? Com risco de vida. E você tá cantando, Gabi, você tá, né? Porque, aliás, né, é uma coisa também, né? As pessoas acham que você não tem direito, né, de sorrir se você está passando por um problema. Eu acho que ser resiliente é isso, né? É você, mesmo com problemas, conseguir dar um sorriso, né? Uhum. E daí eu falei, ele vai fazer uma cirurgia amanhã, mas eu tô cantando. Porque eu tô feliz agora. Porque ele vai conseguir fazer a cirurgia, né? Eu acho que... O câncer, né? Quem já viveu alguém bem próximo com câncer, ele te prepara para viver os momentos. A doença, se você tem uma pessoa que você ama muito, que está doente, te ensina, a doença ela ensina você a viver o momento presente, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Então hoje você tem. E é isso, a vida é agora. A vida é o momento presente. Né? O presente já fala, né? Presente é o nosso presente. Então, quando a gente fica na ansiedade do futuro, do que vai ser, a gente se atrapalha. E eu acho que o segredo da vida é esse. Então,
A doença do meu pai me ensinou a viver o momento. E agora é o que eu tenho. Então eu tô feliz. Porque eu tenho ele, porque ele tá com a oportunidade de fazer a cirurgia. E é isso. E vamos vibrar. E eu acredito muito na energia. Então, assim, se a gente tá vibrando bem, se a gente tá vibrando nessa energia, a gente se conecta com essa força. Sim. E o pensamento, a palavra, tem muita força. Você mudaria alguma coisa na sua história? Não. Nem a doença do seu pai? Não. Não. Não mesmo, assim. Não mesmo. E tudo bem, né? Podem falar, é porque ele tá vivo. Não. Não é por isso. Não é por isso. É porque me ensinou mesmo a estar onde eu estou, com a força que eu tenho, com a resiliência que eu tenho. E aprendi a viver o momento presente e dar valor para pequenas coisas. Então, hoje, até as meninas que trabalham comigo, elas falam, ai, Gabi, meu, problemão. Elas me falam, quê? Juro, eu dou risada. Esse era o problema? Eu falo, esse era o problema. Não é possível. Então, assim, eu brinco, porque não tem mais. Os problemas a gente soluciona. E tá tudo para solucionar. Basta você querer, né? É que quando você se coloca num vitimismo, numa dramatização, tal, e daí você vive aquilo, você sofre aquilo. Eu me levanto e vou, entendeu? É o que tem para hoje, vamos. Tipo, bora. E eu sempre. E essa forma que eu lido com os problemas me ajuda. Só me ajuda. Sim. Só que eu precisei passar por viver problemas e passar por muitos desafios para eu ser essa pessoa hoje, né? Então, como que não? Como que eu vou mudar alguma coisa, né? Com 21 anos, o meu avô morreu de mão dada comigo, né? Então, assim, eu já tive lá atrás já muitas histórias que me fortaleceram. E é o que eu te falei, né? Nenhuma lição. A lição que o fundo do poço te ensina, o topo da montanha nunca vai te ensinar. Nunca. Então, assim, a conquista, eu gosto da conquista, entendeu? Minhas amigas sempre tiveram carrão, né? Tipo, o carro do ano e tal. E eu não tinha. Por quê? Eu não podia ter. Meu pai não podia me dar e eu também ainda não conseguia comprar. E daí, na pandemia, quando eu fiz 30 anos, eu consegui juntar um dinheiro. E daí eu falei, bom, eu mereço agora trocar de carro, comprar um carro. Dos sonhos, assim. E daí foi uma super decisão, assim, porque eu tive que restringir um pouco o dinheiro ali da minha família e tal. E eu, tipo, sou muito de doar, muito, tipo, de entrega. E daí eu tive que olhar pra mim e falei, não, eu acho que agora tá no momento, né? Eu mereço, assim. E daí eu comprei um carro novo, zero. Meu pai, precisa ser esse carro. Eu falei, precisa, pai. Precisa, porque é esse carro aqui. É esse. Eu falei, o momento é agora, eu mereço. Eu trabalhei todos esses anos. Eu já tinha 6 anos de empresa. E, tipo, sempre, quase que mão de vaca, assim, bem... tipo assim, não comprava uma água na rua, ainda não compro. Não gasto dinheiro à toa. Aí eu falei, não, eu mereço. E é esse carro, vai ser do jeito que eu quero. Eu vou escolher o banco, eu vou escolher a placa. E daí é isso, assim. E daí eu me dei esse presente. E daí as minhas 2 muito amigas falaram assim, Gabi... E elas compartilharam disso comigo, assim. E eu estava muito feliz, mas muito... Não é pelo bem material. É pela conquista. É por tudo que eu tive que abrir mão para ter conquistado aquilo. Por todo o meu trabalho, meu suor, minhas noites não dormidas, minhas preocupações. E daí, as minhas amigas falaram assim, Gabi, a gente sempre teve carrão, mas a gente nunca sentiu isso. Eu falei, então... É isso que eu gosto. Tipo, é isso que eu gosto. É essa sensação que me move. Entende? É a conquista. Então, eu não poderia mudar nada. Porque eu não queria. Eu não quero. Se falasse assim, tá ó, esse carro aqui, ó. Tá a chave desse carro. Eu falo, não quero. Eu prefiro... calma, que eu vou conseguir. Que legal. Gabi, felizmente estamos chegando no nosso tempo. Quero que você fale... Onde achamos você e o Santo Congelado na internet, redes sociais? Bom, eu falo que quem me segue não segue o Santo Congelado, ó. É meia amizade só, tá? Exato. Então, meu Instagram é @Gabi_Martinez_C. Então, Gabi_Martinez_C. E Santo Congelado, @Santo Congelado. E muitos projetos vindo, me acompanhem pra gente... Né, ter essa troca juntos. Isso mesmo. E aí eu queria, para finalizar, você fizesse as suas considerações finais em 1 minuto e meio. Assim, uma mensagem que vem do seu coração, o que você quiser falar, o tempo é seu.
Bom, a força de Deus me move e nos move. E que a gente se conecte com a gente mesmo, que a gente se entregue às nossas paixões e que não deixe ninguém no mundo tem o poder de nos limitar. Limitar nossos sonhos, nossas vontades, nossas lutas, né? Então, ninguém tem esse poder, só a gente. Então, que nós que a gente se conecte sempre com a nossa força, a força que vem de dentro mesmo, que é ela que te move. Então, é isso. Uau! Não tenho mais nada pra falar, tá, gente? Depois dessa. Ai, gente, Gabi. falei demais, né? Bem geminiana. Queria te agradecer, viu? Obrigada, Queria agradecer. eu te agradeço. Você ter me procurado. Muito feliz de você estar aqui, de verdade. Sucesso pra você. Obrigada. Desejo o melhor. Que a gente juntas, né? Vamos unir forças Vamos. e você tem em mim uma admiradora muito grande desde sempre, viu? De verdade. Obrigada, eu também te admiro. Quero te agradecer muito, agradecer a todos vocês. Obrigada. Agradecer ao Carlinhos de novo, mais uma vez, nosso parceiraço, esse estúdio maravilhoso que a gente tem. Abriu as portas para nós. E vamos que vamos. Aguardem, tá? Cortes incríveis e maravilhosos das falas de Gabi. Menina, muita motivação vai vir por aí. Essas mensagens dela me tocaram. E eu tenho certeza que vão tocar a todos vocês, viu? Obrigada, Gabi. Obrigada, sucesso. Obrigada, uma honra. Tchau, gente. Tchau, Brigadão, tchau, viu? tchau. Até a próxima. Até. Ele nem precisou falar nada.